A gente agora fala de um crime que ocorreu ao longo de 9 anos. Um homem de 36 anos, ele foi preso e confessou ter estuprado a própria enteada desde que ela tinha 12 anos de idade. Hoje, essa moça está com 21. Esses crimes de estupro ocorreram lá no Pilar. Nesse período, esse homem teve 3 filhos com a vítima, a enteada, e outros 3 filhos com a mãe dela, que era a companheira desse criminoso que foi preso. E ela fala que continuou casada, mesmo assim, depois que a enteada engravidou do próprio companheiro dela. O repórter Alan Garcia conversou com a jovem de 21 anos que relata essa triste história. Vamos ver. Esta é Camila, a jovem que começou a ser estuprada pelo padrasto desde quando tinha 12 anos. Me sinto assim culpada por não ter feito nada, mas eu não tinha coragem. Hoje, aos 21, Camila tem 3 filhos, fruto das relações sexuais que era obrigada a ter com o marido da mãe dela. Dentro da delegacia, entrevistamos a jovem, que relatou como começaram os abusos. Foi assim, acontecendo, né? Também como eu gostava muito dele, aí foi acontecendo. Aí depois eu fiquei grávida dos meus filhos. Essa criança, esse menino que você está no colo agora, é filho dele também? É os 3. Você tinha 12 anos quando ele começou a abusar de você? 12 para 13 anos, né? O Centro Integrado de Segurança Pública em Pilar, o CISP, recebeu no dia 17 de maio deste ano denúncias de que um homem ameaçava a esposa caso revelasse à polícia os estupros cometidos contra a filha dela. Responsável pela investigação, o delegado Ronilson ouviu as vítimas e constatou a violência sofrida por elas. Uma das vítimas, a esposa desse rapaz, ela disse que coabitava com o mesmo há mais de 20 anos. Quando passou a coabitar com o mesmo, a sua filha tinha poucos anos de idade, 2 anos mais ou menos. E nisso ele criou como pai, só que criou como pai até os 12 anos de idade. Quando a menina completou 12 anos de idade, ele passou a abusar sexualmente dela. Aos 13 anos, ela engravidou e aos 14 teve o primeiro filho. Para a polícia, a mãe de Camila sabia dos estupros e nunca denunciou por causa do medo e pela dependência financeira. Como ele tinha uma postura agressiva e possessiva, baixaram a cabeça e deram continuidade ao relacionamento. O senhor chegou a conversar com a adolescente? Conversei sim, ao último depoimento dela, ela demonstrou-se insatisfeita com a situação, falou que ficava sob o julgo do padrasto em virtude daquela situação de domínio dele na relação, e depois disso ele saiu de casa. Ele só veio a sair depois que a polícia foi à casa dele. Aí ele passou a morar com os genitores. Envergonhada, Camila confessa que guardaria este segredo pelo resto da vida. Um sofrimento em nome da família. Eu preferia passar para não deixar eles passar. Até o momento que eu pude, né? Se a denúncia não tivesse chegado à polícia, você provavelmente ia guardar essa história para sempre? Dá, para sempre, porque eu não ia ter coragem. Não tenho coragem para isso, não. Se eu pudesse, eu daria tudo na minha vida, que eu não tenho nada, quem me conhece sabe, para eu não estar num problema desse. Mas eu não posso fazer nada, né? Apesar de ter certeza de que o padrasto é o pai dos 3 filhos que gerou, Camila disse que o filho mais velho está registrado no nome de outro homem, um primo do padrasto. E nessa situação foram 3 crianças nascidas, 2 registradas pelo agressor e uma registrada por um primo. O rapaz também foi incluído no inquérito. O primo fala que não sabia que o pai da criança seria o padrasto e, no entanto, alega que a avó da criança nascida, a mãe da menina, foi até ele pedir para registrar porque não queria um neto sem ter o registro de um pai, e por isso ele registrou. O suspeito de estuprar a enteada foi preso na zona rural de Atalaia e o primo enquanto trabalhava em Maceió. Os 2 tiveram a prisão preventiva autorizada pela Justiça e vão agora para o sistema prisional. Se condenados,
os dois vão responder por crimes diferentes. O padrasto com certeza vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e o primo possivelmente responderá pelos crimes de favorecimento real e falsidade ideológica, por inserir informação falsa em documento público. Gente, essa história é mesmo muito chocante, né? Todo esse enredo. Eu queria primeiro falar aqui da coragem que a Camila teve e a sinceridade com que ela concedeu essa entrevista para o repórter Alan Garcia, na delegacia, relatando o drama que ela viveu, né, a impossibilidade de sair dessa relação aí tão abusiva dentro da própria casa, em que ela começou a ser estuprada quando tinha somente 12 anos. Começou a ser estuprada pelo próprio padrasto. Ela não entendia direito o que estava acontecendo. Era uma vítima ali que não tinha o que fazer. Tinha muito medo dele e total dependência, porque era o homem da casa, era o marido da mãe dela. Então, ela se submeteu por anos, por 9 anos, e chegou a engravidar 3 vezes desse sujeito jovem, viu? Ele é jovem, que agora está preso. E ele dizia para as pessoas da rua, né, que perguntavam, poxa, a sua enteada está grávida de novo? Ele dizia, pois é, foi fora de casa, foi por aí que ela engravidou, mas eu vou assumir aqui. Então, ele dizia que assumia para que ela não ficasse desamparada, quando, na verdade, ele era o pai dessas crianças. Ele teve 3 filhos. O mais velho tem hoje 6 anos. E sabe o que esse valentão fez? Ele chegou para o primo dele e falou, olha, assume aí, bota o nome na certidão de nascimento, assume aí a paternidade, porque para não ficar sem nome, né? Que eu não posso assumir, então assume. E esse primo teve essa brilhante ideia de concordar, né? Concordar com uma coisa monstruosa dessa. Que ele foi conivente com um crime de violência sexual praticado dentro de uma família que estava ali totalmente contaminada, né? Por esse vício, esse distúrbio que esse pai tinha, possessivo, agressivo e violento. E a mãe, para a polícia, sabia de tudo, via a filha ali, olha, engravidando, e ela chegou a ficar grávida no mesmo período que a filha dela. Você imagina? 2 mulheres, uma mocinha dentro de casa grávida e a mãe também chegou a ficar grávida desse sujeito ao mesmo tempo que a própria filha. Você imagina o trauma que essas mulheres viveram e agora estão aí, né, desamparadas. É importante, inclusive, que a assistência social aí do município, do Pilar, onde esses crimes ocorreram, chegue junto. Porque a polícia fez o trabalho dela assim que recebeu a denúncia anônima. É bom lembrar também, como é que a polícia descobriu isso agora, Beatriz? Depois de 9 anos, foi denúncia anônima, meus amigos. Denúncia anônima que a polícia recebeu e de pronto passou a investigar e descobriu todo esse enredo aí. O rapaz confessa a prática criminosa, né? O estuprador que foi preso, que mantinha a mulher ali sob ameaça e a enteada sob o jugo dele, achando que tinha aí a posse. Mas homem nenhum tem posse da sua mulher em casa. Homem nenhum. Nunca teve e nunca vai ter. E agora tá aí o resultado dessa posse toda que ele queria, desse abuso, ele vai preso. E a gente espera que ele pague por isso, porque o trauma que ele provocou na vida, inclusive, dessas crianças, não tem nem como a gente explicar aqui, essa situação tão chocante. Então, a gente espera que a assistência municipal aí, a rede de saúde, de atendimento às mulheres, de proteção, chegue junto, oriente e forneça o que for necessário para que essa família não se desestruture de uma vez por todas. Um caso chocante e que tem muita coisa acontecendo por aí, viu? Que a gente nem imagina.